o nosso tema, né, que a gente está falando sobre as evidências científicas em TCC, qual é a importância das evidências científicas para a TCC, para a gente abrir o tema. Maravilha. Bom, eu acho que a gente pode, inclusive, aproveitar esse evento, né? Essa coisa que a gente está tendo aí com a internet para pensar um pouquinho sobre isso, né? Tipicamente, nós temos a tendência a criar relações de causa e efeito entre eventos que, na verdade, só acontecem na mesma época, mas não necessariamente têm uma relação. Pensando nisso e pensando que o nosso instrumento de trabalho somos nós, né? Quando a gente vai falar de psicoterapia, quando a gente vai falar de intervenções, imagina que impacto isso tem para alguém que se dispõe a ser terapeuta de um outro alguém, né? Ou alguém, no meu caso, que gosta de fazer grupos, né? Porque pensa, se eu concluo agora, né, que então, beleza, existe alguma coisa nesse conteúdo que o universo conspira contra e por isso a internet da Maria tá travando todo o tempo. Então, talvez eu comece a fazer escolhas do tipo, não vamos mais falar sobre evidências, não vamos mais falar sobre esse conteúdo. E isso, na verdade, é muito interessante porque vocês vão dizer, tá, mas o que isso tem a ver com a TCC e com o que a gente está discutindo? Tudo, tem tudo a ver. Tá no âmago, né, da lógica da TCC que a gente precisa testar as hipóteses, que a gente precisa ver se não existe alguma explicação alternativa. Não porque esta esteja errada, porque pode ser que o universo esteja conspirando contra a gente. O problema é que a gente não tem evidências de que esta é a única explicação possível. Então, qual é a importância disso para as TCCs, né, Maria? Eu acho que essa é uma pergunta bem importante. A importância disso para a gente, na psicoterapia, nas intervenções psicológicas, na TCC, é justamente o fato de que a gente quer reduzir a correlação entre variáveis que de fato, a correlação e a causalidade entre variáveis que de fato não estão correlacionadas ou não estão em uma relação de causalidade. Mas eu estava falando de psicoterapia, que conversa é essa de variáveis? Tem tudo a ver. Porque se nós estamos partindo de um pressuposto que nós fazemos interpretações, nós temos várias possibilidades de explicação para uma mesma situação, isso significa dizer que a gente vai precisar fazer o teste. A gente vai ter que testar essa realidade para ver se realmente ela é desse jeito. Aí vocês vão dizer, tá, mas e o que isso tem a ver com o tratamento das pessoas? Tudo. Por quê? Porque, de fato, supostamente, a gente parte do pressuposto que uma intervenção psicológica, ela deveria ser melhor que o acaso. Ela deveria ajudar mais as pessoas do que qualquer variável que a gente não sabe qual é. Como é? A passagem do tempo, por exemplo. A passagem do tempo, por exemplo, ou uma situação que eu, então, atribuo a explicação àquela situação, tipo, aconteceu por causa do universo que conspira contra mim, por exemplo. Então, pensando nisso, as evidências para nós, né, para a TCC e para a psicoterapia mesmo, para a prática, né, para as intervenções baseadas em evidências, elas acabam sendo super importantes porque justamente a gente está tentando aumentar a chance de que as intervenções que a gente está ofertando de fato façam diferença na vida das pessoas ou na vida de muitas pessoas ou de várias pessoas. Porque também não vamos se enganar, né, Maria? Não é porque algo é baseado em evidências que é uma panaceia e é bom para todo mundo. Então, cuidado, cuidado. Porque senão a gente cai para o outro extremo, que é o endeusamento, né, de alguma coisa. Então, aquilo ali é a solução para todos os seus problemas. Seus problemas acabaram. Tipo, como se a gente, todo mundo, trabalhasse nas organizações Tabajara, né? E vendesse aqueles produtos maravilhosos das organizações Tabajara, que a propaganda é essa, seus problemas acabaram, né? Só que não. Porque, de fato, seus problemas nunca acabaram. Nossos problemas nunca acabaram, gente. Os problemas fazem parte, né? Então, pensando nisso,
quando a gente está falando da importância das evidências, a gente está falando justamente do quanto a gente vai ter uma confiabilidade, uma segurança nos efeitos daquela intervenção que a gente está ofertando, né? E que ela aconteça, e que a gente possa dizer que ela está acontecendo com uma maior probabilidade por causa da nossa intervenção do que por qualquer outra variável aleatória que esteja intervindo aí naquele momento. Então, em linhas bem gerais, né, e tirando as brincadeiras, acho que esse seria um ponto importante, assim, para a gente refletir nessa pergunta que tu está trazendo. A gente poderia linkar, né, Bia, com a questão dos efeitos iatrogênicos, né? É muito comum uma ideia de que psicoterapia não causa mal, né? E Perfeito. historicamente, a gente sabe que isso não é verdade, né? Já tiveram muitos momentos da história da psicologia em que a gente viu que o buraco é mais embaixo, né? Não é bem assim. Efeito É iatrogênico. verdade. Até lembrei do evento da ESB, que vai ter agora no dia 2 de abril, né? Sim. Eu vou estar falando sobre efeitos iatrogênicos de supervisão e tem uma programação bem legal que a gente pode aproveitar aí para convidar o pessoal para o Com certeza, já fica o convite, com certeza. Na verdade, a gente está querendo, quando a gente fala de evidências, a gente está querendo essa segurança, né? Ofertar intervenções com mais segurança. E aí, quando eu digo que o mais segurança, a primeira coisa que vem à cabeça é que a nossa intervenção de fato funcione. Mas a segunda coisa que é igualmente importante é que ela não cause mal, né? É que ela não piore o quadro, que ela não gere de repente, né? Ou que ela não esteja associada a esses efeitos iatrogênicos que tu tá falando. E ótimo que a gente já deixa aí o convite para o evento da ESB. Entra lá, gente, aesb.br. Para todo mundo que trabalha com ensino e supervisão. Não pode perder, hein? Super programação, gente. A gente vai falando, vai lembrando, né? De tudo de bom que tem para ir para a gente assistir e aproveitar e se aprimorar aí, né? Não, olha, é tanto evento legal, né? É tanto evento legal. Agora, nos próximos 2 meses, vai ser muitas coisas legais, né, gente? Tem Stefan Hoffman, tem evento da ESB, logo depois tem CBTC, e já fica o spoiler, em maio tem JTCC com TCC. Então, muitas coisas boas vindo por aí. Seguindo nessa linha, né, Bia, a pergunta complementa um pouco, mas assim, como é que as pessoas sempre perguntam isso, acho que é interessante a gente falar, né? Então tá, digamos que eu sou um terapeuta clínico, que eu não estou tão ligada à pesquisa, estou lá no meu consultório, né? Então, e aí, como é que eu acesso as evidências, né, para poder embasar isso? Isso parece às vezes muito distante para as pessoas, né? Quando a gente fala, baseado em evidências, artigos, né? Talvez assim, como é que a pessoa pode chegar um pouco mais perto disso, né? Sim. Sabe que eu acho que a gente tem que até voltar um pouquinho. Antes de entrar nessa pergunta, eu acho que a gente precisa lembrar o que são evidências. Porque, né, as pessoas podem achar que é a música do Roberto Carlos. Né? O que são evidências? Então, eu acho que esse é um ponto bem importante. Quando a gente está falando de evidências, nós estamos falando de dados, de pesquisa, com metodologias rigorosas, que tenham testado eficácia, efetividade ou eficiência das intervenções. Então, mas não é só isso. Isso é muito interessante. Também é fundamental, quando a gente está falando de evidências, é responder a pergunta de foi testado para quem? Em que contexto? Ou seja, TCC funciona. Isso não me diz muita coisa, gente. Aí vocês vão dizer, nossa, ela mesma vai falar mal da TCC? Não, gente, esse é um raciocínio baseado em evidências. Não me diz muita coisa dizer que alguma coisa funciona. Quando é que me diz mais? Quando eu começo a perguntar em que momento histórico, com que população, em que contexto cultural, com que custo de resposta, por exemplo. E aí entram algumas variáveis extremamente importantes que estão relacionadas, por exemplo, ao custo de resposta reunido com as preferências dos pacientes. Ou seja, agora ela chegou para abalar geral, né? Viu só como o universo não conseguiu nos calar, Maria? Tá funcionando. Então,
Esse é um ponto extremamente importante. Também me interessa, ou também tem a ver com uma prática baseada em evidências, eu saber sobre a melhor evidência disponível para aquele contexto, para aquele momento sociocultural e que se encontre, ou seja, que dê match com as preferências do paciente. Por exemplo, um paciente que não se sente seguro com um determinado tipo de intervenção, um paciente que absolutamente se opõe, naquele exato momento aquela intervenção passou a não ser a melhor para ele. Olha que loucura! Então isso significa dizer que não é tão simples, né, Maria? Realmente, por isso a tua pergunta de onde eu encontro essas evidências, né, é tão importante. E aí, gente, não adianta, né? Estudar. E por que a gente fica falando tanto de evento, né, Maria? Porque, na verdade, é uma forma privilegiada de ajudar as pessoas a chegarem mais perto das evidências. Claro que estudar, ler papers, né, conhecer níveis de evidências, porque tem mais isso, que é para deixar a gente ainda mais desesperado às vezes, né? Às vezes a gente tem evidências, mas o nível daquela evidência é um nível ainda inicial, né? Também às vezes chamado de fraco. Eu não gosto muito de usar o termo fraco, gente, porque ele tem juízo de valor, né? E, na verdade, as evidências elas podem ter um nível mais inicial e aí elas vão, né, vão se tornando mais e mais robustas em termos mesmo de o quanto eu posso confiar, o quanto eu posso, de fato, ver aquela evidência se replicando em vários contextos, para várias pessoas, né? Então, como é que eu chego nisso? Bom, gente, o jeito mais fácil, digamos assim, e que não é fácil para todo mundo, seria via revisões sistemáticas com meta-análise, né? Essa seria a forma, digamos assim, mais fácil. Só que isso nem sempre está disponível para todo mundo, nem sempre a gente consegue chegar, né, nessas informações, nem todo mundo lê inglês, né? Nem todo mundo tem acesso às bases de dados. Então, existem outras formas também. Por exemplo, buscar eventos, atividades de entidades sérias, né? Porque aí, normalmente, as pessoas que vão estar apresentando ali as suas falas, elas vão apresentar as evidências, mas para isso eu tenho que entender o que é. Por quê? Porque não é porque eu falei que é a verdade, gente. Olha que loucura! Não é porque a Maria falou que é a verdade. Na verdade, a gente vai fazendo recortes, muitas vezes, dessas evidências, e como as evidências também mudam, e como elas também se aplicam para diferentes contextos, realidades, momentos históricos e questões aí, né, socioculturais, a pergunta de novo volta, né? Funciona? Tem evidências? Para quê? Para quem? Em que contexto? Em que momento histórico? Então, eu acho que é bem mais complexo. Às vezes eu vejo as pessoas reduzindo, colocando como uma forma muito entre o bom e o mal, como se fosse super fácil. E eu não acho nada fácil. Não me compreendam mal que então não vamos estudar. Não, vamos sim, vamos super estudar. Mas vamos entender que são níveis de evidências disponíveis que eu vou também indo atrás desses níveis de evidência, né? E acho que isso linka bem, né, com a próxima pergunta, que tem a ver um pouco, né, Bia, com essa preocupação de, às vezes, de moda, de manada, tanto da psicologia baseada em evidências, que parece que virou uma autorização para não se ter mais abordagem, né? Então, não tem abordagem nenhuma, é psicologia baseada em evidências, né? Então, e fica, e o próprio movimento de manada, das novidades, do que surge, já tem evidência, então agora vai todo mundo, né, por um caminho. Já estive falando em congressos sobre isso, e é super legal. Não, vou pegar esse termo aí que a Bia já falou em outros lugares, né, para falar um pouquinho aqui. Então, eu me preocupo bastante. Eu me preocupo bastante com o comportamento de manada, que eu apelidei de comportamento de manada, que é assim: décadas e décadas e décadas de evidências são jogadas no lixo, porque agora o moderno, o legal é
um paper que saiu de um ensaio clínico randomizado que mostrou X. Ah, mas então não vale o ensaio clínico. Claro que vale, gente. Que coisa, que pensamento dicotômico, gente. Isso é uma distorção cognitiva, tem tratamento isso, gente. Não precisa ser também, né? Então não vale nada ou é só o que vale. Então essa preocupação com o comportamento de manada, eu vejo ele indo bastante na contramão dessa discussão do que funciona para quem. Por quê? Porque daí a gente se encapsula naquela coisa de que todo mundo quer estar à frente. Todo mundo, né? Ainda mais agora com as redes sociais, né? Com tanto uso das redes sociais. Então, assim, ó, ninguém quer ficar para trás. Todo mundo quer ter mais e mais e mais, tudo mais, né? E às vezes menos é mais. Já dizia minha avó. Então, o que eu quero dizer com isso? É fundamental que a gente não perca de vista o que é um raciocínio baseado em evidências. Um raciocínio baseado em evidências, ele sempre vai me chamar para uma avaliação crítica. E cuidado, não confundam avaliação crítica com criticar tudo. Ou com autocriticismo, ou criticismo exagerado. Então, tudo não presta. Porque também tem gente indo por esse caminho. Também existe um comportamento de manada nessa direção. Tipo, eu sou o crítico. Eu sou a crítica. Eu critico todo mundo. Tipo, só o que eu faço é bom. Não é bem isso, né? A ideia é o quê? De fato, que nós façamos uma leitura crítica. Não é porque está escrito que é necessariamente verdade ou a verdade para todo mundo. Lembra, as verdades são múltiplas. As evidências também. Por isso, de novo, o que funciona para quem? Porque cada vez mais o que a gente tem visto quando a gente faz uma avaliação um pouquinho mais abrangente da literatura, a gente vê que existem evidências para diferentes grupos de pessoas, para diferentes demandas, para diferentes realidades socioculturais. Eu sei que eu estou me repetindo, Maria, mas assim, para ter certeza que as pessoas entendam o que eu estou querendo dizer, para não ficar assim, nossa, então ela vai falar da prática baseada em evidências, mas ela mesma vai criticar a prática baseada em evidências? Não, a prática baseada em evidências se autocritica, gente. Esse é o ponto. Esse é o fazer científico. Esse é o raciocínio baseado em evidências, né? Básico, que é o quê? Todos os achados são temporários. Todas as informações são temporárias. E isso significa dizer que se eu me agarrar cegamente em a verdade, eu vou para um lado dogmático da verdade, o que salva. E se eu vou para o outro extremo, que é o extremo de que eu sempre tenho que estar questionando tudo, quer dizer, então aí eu também não estou escutando as evidências, porque existe um acúmulo. Lembra que ciência é uma empreitada coletiva. Então, essas coisas que a gente fica fazendo de querer criar caso entre os teóricos, é uma perda de tempo fantástica, gente. E eu não estou dizendo leitura crítica. Leitura crítica é maravilhoso. Agora, querer ficar criando caso entre os teóricos, né? Porque esse teórico é melhor que aquele, melhor para quem? Melhor para quê? Essa intervenção é melhor, ela funciona melhor, ela se adapta melhor, ela tem mais evidências para quê? Para quem? Em qual cenário? Porque senão, realmente, é preocupante essa coisa do comportamento de manada e ele é premente nas TCCs no momento, né? Por quê? Porque ninguém quer ficar para trás, todo mundo quer ser o up-to-date, aquele que foi o primeiro a falar tal coisa, quando na verdade isso inclusive vai contra uma lógica baseada em evidências. Por quê? Porque as evidências são uma construção. E se elas são uma construção, inclusive eu descobri que alguma coisa não funciona, ponto, é uma coisa boa. Por quê? Porque então não vamos usar isso que não funciona, vamos nos dirigir para outro ponto. Outra coisa que eu me esqueci de comentar quando a gente estava falando das evidências e que é extremamente importante é o fato de que as evidências não são soltas de uma teoria.
Então, eu adorei o teu comentário, né? De que agora a abordagem teórica virou prática baseada em evidências. Na verdade, isso é uma postura profissional, gente. Isso é uma leitura. As abordagens teóricas, elas, na verdade, faz parte da construção das evidências eu estou testando hipóteses teóricas também, quando eu estou testando as evidências. Então, tem que ter uma âncora teórica que explique aquilo ali e, claro, evidências que mostrem que aquilo pode ser uma explicação viável, que existe 95% de chance daquela explicação ser uma explicação viável. Não a explicação que vai salvar o mundo. Não podia falar isso, né, Maria? Agora já falei. Agora já falei. O povo tá bem quietinho, Maria. Eu acho que eu tô assustando as pessoas. Acho que não. Acho que as pessoas estão gostando. Já fizeram elogios aí, estão adorando. Mas acho que bota para refletir e até para a gente justamente criar um pouco esse olhar crítico com a popularização de determinado conhecimento científico nas redes de forma superficial, que acaba passando uma imagem do que aquilo não é. E aí a psicologia baseada em evidência vira quase uma bandeira que vira uma nova coisa rígida, que é, então tá bom, agora tudo que é baseado em evidência tá ótimo. Né? E aí a gente perde o olhar crítico sobre isso. Né? E além disso, quando você fala do movimento de manada, também, quando a gente fala um pouco da calma, das evidências, da construção, tira um pouco a pressão, porque às vezes eu vejo as pessoas, né, começando a estudar TCC, elas já começam a ficar preocupadas com... Desesperadas. Ainda eu tenho que estar lá na ACT, não sei o que. Eu falei, gente, é construído também. E vai depender Claro. do que você quer, né, qual é o teu objetivo, para onde você vai. Né? Assim, Exato. É muito bom e funciona, né? A gente não tem que sair correndo para... isso, o que é mais novo necessariamente vai ser o que é mais eficaz. Depende, né, dessas variáveis todas que você está falando aí. Né? Sim, são muitas variáveis, né? E sabe o que eu acho outra coisa muito engraçada? Pode contar? Tem umas coisas que o povo aqui acha que é novo e não é novo, né? E aí se levanta esse tipo de bandeira. E aí, gente, cuidado, porque vira literalmente marketing para levar a manada. E né, a Maria está falando de um slide, de um slide, né, que eu tenho, que eu uso, né, sobre do que eu apelidei do comportamento de manada, que é uma manada entrando num portão e no portão está escrito churrascaria. E aí um boizinho pergunta para o outro, para onde a gente está indo? Aí o outro responde, eu não sei, mas deve ser legal, todo mundo está indo. Quer dizer, será que é legal? Acho que manter a nossa cabeça, né, a nossa mente aberta para novas e novas, né, evidências, eu acho que isso é muito, muito legal, muito importante, fundamental. É exatamente sobre isso. Na verdade, essa é a discussão. Essa é a discussão, né, que está por trás e que a gente não pode perder de vista. E não uma visão agora, então, dogmática de que se é novo, é bom. Né? Que também, muitas vezes, é difundida, né? Eu costumo brincar assim, Maria, cuidado. Cuidado com qualquer coisa que te vendam como sendo uma coisa que é bom para todo mundo, que vai salvar o mundo, que vai resolver todos os problemas. Porque eu costumo brincar, nem água é bom para todo mundo. Então, se nem água é bom para todo mundo, quer de fato, né, ter um raciocínio baseado em evidências, uma prática baseada em evidências, é fundamental que a gente veja esses pontos e acompanhe, né, e estude, e se prepare, né, e se atualize para que realmente a gente consiga oferecer intervenções cada vez mais eficazes para os nossos pacientes, mas também individualmente dirigidas ou para aquele grupo ou para aquela pessoa,
e que não gerem, né, que não sejam iatrogênicas, que não, ao contrário, piorem os quadros. Temos um comentário aí nesse assunto que a gente está falando, né? De que muitos profissionais da PBE, né, que são acadêmicos, influenciadores, acabam falando muito mal de abordagens teóricas, né? Mas eles não representam a PBE. Esse cuidado que a gente está falando de conhecer em profundidade o que é para justamente fazer um uso consciente para difundir o pensamento científico, né? E não criar mais um dogma Sim, ou sim. uma crítica também que talvez não tenha embasamento, né? Exatamente. E aí eu vou mais uma vez chamar a nossa atenção assim para as sociedades científicas, para as entidades sérias, né, gente? Fica de olho, porque em geral nesse tipo de grupo que em geral a gente tem uma diversidade, né? Uma diversidade de olhares, uma diversidade de perspectivas, né? Uma preocupação com essa diversidade, né? E, claro, e uma preocupação com as evidências. Muito bom, Bia. E aí a gente ia daqui fazer um pouco o link, né? Que relação a terapia baseada em processos acaba tendo com a psicologia baseada em evidências, com a ideia de evidências, né? Esse caminho um pouco que a gente está trazendo o Hoffman para falar, que a gente tem visto o movimento da psicologia caminhando para um outro olhar, assim, do que a gente estava acostumado em termos de pensamento sobre o que funciona para quem da melhor maneira possível. Sim. Na verdade, esse não é, de novo, né? Não é um movimento novo, né, Maria? Não é. Não é. É que saiu um monte de publicações, né, mais recentes e tal. Mas eu sempre acabo chamando atenção, assim, para, por exemplo, Isaac, na década de 80 e 90, criticando a defesa ferrenha de abordagens teóricas, no sentido de que, então, só esta é a verdade, só esse é o jeito correto, só isso ajuda as pessoas, né? Porque, na verdade, cada vez mais a gente acaba vendo que não é assim. E aí tem esse movimento que eu acho que é muito interessante, né? Que é um movimento encabeçado aí pelo Hoffman e pelo Reis, né? Mas que não se resume a eles, que não é uma, isso é muito importante, gente, não é uma nova abordagem teórica. Fundamental que se diga isso, né? É uma postura, é uma postura. É uma postura profissional. É uma leitura de fazer intervenção. Mas não, digamos assim, não é uma nova abordagem teórica, uma nova explicação, né, de como é que as coisas funcionam, porque, na verdade, ela vai a cada uma, né, das pessoas que forem se apropriando e se aproximando da terapia baseada em processos, vai usar como base explicativa do ser humano alguma das teorias, normalmente das TCCs, né, das terapias cognitivas e comportamentais, né? Então, acho que esse é um outro olhar aí bastante interessante, né? Que a terapia baseada em processos traz. Mas ela nasce também não só como uma crítica às brigas das abordagens teóricas, mas ela nasce como uma oposição ao DSM, né, gente? Às intervenções única e exclusivamente baseadas em transtornos. Né, que os transtornos são o guia da intervenção. Aí vocês podem dizer assim, ué, mas então TCC morreu, né? Que TCC é só transtorno. Gente, bora lá ler TCC depois da década de 90? Bora? Por quê? Porque TCC não é só transtorno e a gente tem um monte de literatura mostrando isso, né? Então, pensando nisso, claro que tem muita coisa ainda para a gente avançar, né? Mas pensando nisso, o movimento, né, da terapia baseada em processos
ela nos convida para olhar mais para os processos de cada uma das pessoas envolvidos no problema, na dificuldade, na sintomatologia. E aí ela vai revisitar o que as teorias têm de melhor, né? Então, por exemplo, se eu estou falando de processos voltados para questões de distorções cognitivas ou de reestruturação cognitiva, aonde eu vou buscar as evidências? Quais são as teorias que têm as evidências mais consistentes para esse tipo de demanda? Mas para isso, gente, tu tem que identificar no teu paciente que ele tem isso. Porque nem água é bom para todo mundo. E aí eu só vou novamente bater na tecla da questão da conceitualização. O quanto a conceitualização, a análise funcional vão ser fundamentais para tu entender que processos são esses. Porque senão fica tudo muito milagroso, né? Uma coisa meio sei lá, né? Então, é fundamental que a gente consiga perceber que essa é uma postura que, na verdade, é transteórica, né? E que tem como lastro as evidências, ou seja, as práticas baseadas em evidências. Isso não dá para negar, né, Maria? Tem toda uma preocupação com, de fato, a gente ter todo esse monte de evidências que foram sendo acumuladas ao longo, né, desses 60, 70 anos. O que a gente aprendeu sobre o ser humano, o que a gente aprendeu sobre o funcionamento, o que a gente aprendeu sobre as sintomatologias. E a partir disso, então, desenvolver intervenções que sejam absolutamente individualizadas. Aí vocês vão dizer, tá, mas então acabou os programas, acabou os protocolos, porque vai ser tudo individualizado. Gente, mesmo que haja um programa, um protocolo, sempre precisa ser individualizado. Por quê? Porque mesmo que, né, duas pessoas tenham TAS, né, transtorno de ansiedade social, elas continuam sendo duas pessoas distintas e diferentes, com características diferentes, mesmo que o diagnóstico seja o mesmo, né? Então, acho que essa é a discussão que o Hoffman traz muito bem, o Hoffman e o Reis trazem muito bem, embasados aí em um lastro de pesquisa, em um lastro de evidências que foi construído por um montão de gente, né? Então eu acho muito legal quando o Hoffman fala que isso não é uma nova teoria, uma nova abordagem teórica, né? E sim uma forma de ler a intervenção, uma forma de avaliar a intervenção que eu vou fazer, né? Então eu acho que nos desafia a sair de uma lógica do geral pro específico, né? Ou seja, para o que eu sei que funciona para ansiedade, tá? Mas eu não tenho garantias que funciona para todas as pessoas com ansiedade. Por que eu não tenho essa garantia? E isso nós já sabemos, gente. Qualquer pessoa que é terapeuta sabe que a gente não sabe a priori o que vai funcionar. Por que a gente não sabe? Porque as pessoas são diferentes, gente. Por isso nós temos que fazer conceitualização, por isso a gente tem que fazer análise funcional, a gente entender, a gente precisa fazer aí, entender esse processamento emocional que essa pessoa está fazendo. E a partir disso, aí eu consigo pensar em quais são os processos que são envolvidos. E isso é muito interessante, por quê? Porque isso tem tudo a ver com aquela história do Isaac, que o Isaac chamava de intervenções modulares, gente. Lá, final dos anos 80, início dos anos 90. Quer dizer, blocos de intervenção. Então, é claro que nenhuma intervenção, nenhuma terapia vai ser igual a outra, porque as pessoas são diferentes. E eu vou fazer blocos constitutivos de intervenção a depender, né, do que são esses processos envolvidos em cada uma, né, das demandas que as pessoas trazem. Não sei se eu ajudei ou atrapalhei, viu, Maria?
Até porque, né, gente, eu não sou expert. Eu tô desesperada para fazer esse workshop do Hoffman, né? Graças a Deus eu já tô lá, já tô na primeira fila, né, do workshop, porque realmente acho que nos ajuda muito a pensar. Vocês vão ver que várias coisas elas vão estar muito parecidas com as coisas que a gente já vinha fazendo e como a gente já vinha vendo, mas outras são de fato um novo olhar, são de fato vão nos chamar para sair da nossa zona de conforto. E eu acho que isso é bem legal. Acho que é uma proposta incrível e vai elencar aí, né, Bia? Eu já vou fazer a pergunta seguinte, que você já pega o embalo que a gente atrasou por conta de sair, já está dando nossa hora, né? Mas, na tua opinião, assim, falar um pouco do futuro das TCCs, da psicologia, lógico que não é oráculo, né? Mas, assim, com certeza todo mundo, né? Você é formadora de opinião, aí a gente admira pra caramba a tua trajetória, né? A tua consistência, e aí a gente quer saber um pouquinho qual é a tua visão aí do futuro. Ah, querida, obrigada por essas palavras carinhosas. Então, olha, toda vez que alguém me pede para falar do futuro, eu sempre aviso que eu vou expressar meus desejos para o futuro. Porque a gente não sabe exatamente, né? Mas uma das coisas que eu vejo, assim, né, que a gente está cada vez mais precisando, e eu acho isso maravilhoso, de intervenções culturalmente sensíveis, socialmente ancoradas. As pessoas não rodam no etéreo, né? Nós todos estamos literalmente imersos numa realidade sociocultural, histórica, né? Quer dizer, é esse momento histórico, é essa realidade que nós estamos vivendo. E aí eu acho que a pandemia veio assim para sambar na nossa cara bonito, né? Para nos dizer assim, filhinha, acorda para a vida. Porque a gente pode planejar, mas de fato muitas coisas acontecem e elas nos impactam. E a gente não tem essa, sabe, essa pose de que estamos todo mundo dominando tudo, sabe? Ela me preocupa muito. Então, eu gostaria de ver, né, uma psicologia do futuro mais humana de fato. Menos tipo, eu sei o que você tem, eu sei o que você precisa. E muito mais aberta a escutar o que as pessoas de fato precisam, o que as pessoas de fato estão passando. Porque a gente pode ter uma ideia, a gente pode fazer um movimento empático e ter uma ideia do que está acontecendo. Mas, de fato, nossas ideias estão sempre completamente, sei lá, marcadas por quem a gente é, por quem, né, pelas nossas vivências, pelas coisas que acontecem com a gente e tal. Então, eu acho que essas são algumas coisas. Então, por exemplo, a questão de aspectos socioculturais, que a gente possa ser mais sensível, os aspectos humanos, eu diria, né? Então, se eu falo assim de o que seriam desejos meus para o futuro, né? Além disso, eu gostaria muito que a gente saísse das quatro paredes do consultório, Maria. Muito, muito. Mas assim, uma saída realmente segura. Porque eu vejo também que algumas pessoas têm saído, né, das quatro paredes e não têm lembrado das evidências. E aí o que acaba acontecendo? Os efeitos iatrogênicos. Então, quando eu digo sair das quatro paredes, a gente precisa lembrar que nós não somos essas pessoas assim, praticamente alma gêmea com Deus, que não causa mal para ninguém. As nossas ações, elas precisam ser responsáveis, elas precisam ser bem pensadas. Então, quando a gente precisa reconhecer a nossa responsabilidade frente a isso, mas por outro lado também a nossa disponibilidade para ajudar a nossa humanidade comum. Então, por exemplo, eu acho que esses são investimentos diferenciais, porque senão eu me preocupo com aonde a gente vai parar.
né? Não que eu tenha uma visão absolutamente pessimista da psicologia ou da prática clínica do futuro, não tenho uma visão pessimista. Mas me preocupa a luta desenfreada por parecer algo que não tem como se sustentar. A luta desenfreada por competição ao invés de colaboração. E é disso que eu estou falando quando eu falo de humanidade comum, é disso que eu estou falando quando eu falo de que a gente possa desenvolver nossas habilidades humanas também, não só as nossas habilidades técnicas. Então, por exemplo, investir mais em autorreflexão, em autoprática, né? São coisas que eu acho que merecem muito a nossa atenção. Então, essas são coisas que eu gostaria de ver no futuro, né? Um acesso, democratização, mas democratização não tipo democratização, então todo mundo fala sem necessariamente ter estudado, né, sobre alguma coisa. Mas que realmente a gente se preocupe que as pessoas tenham acesso a esses conhecimentos baseados em evidências, para que elas possam usar no cotidiano. E aí eu vou tocar numa ferida nossa, porque a gente tem muita dificuldade com isso. Tem pesquisas que mostram que a gente tem uma baita preocupação em ser substituído, né, como terapeutas, né? Quando eu falo de democratização, eu falo de níveis de intensidade de intervenção e que não precisam ser necessariamente ofertados por terapeutas. Para realmente mais pessoas poderem se beneficiar e não só alguns poucos eleitos, que são aqueles que normalmente estão em situações socioculturais e econômicas privilegiadas, né? Então, eu vejo essas como demandas. Isso é o que eu gostaria de deixar como convites para o nosso futuro, sabe, Maria? Eu acho que dá para a gente ir junto nessa direção. Eu quero confiar que dá. Com certeza, acho que dá sim. Muito lindo, Bia, os seus desejos, a sua visão. Acho que é uma visão muito positiva da psicologia, de a gente alcançar, né, as nossas capacidades, sair um pouco, você fala, né, do contexto histórico, desse contexto de valores tão, né, de tanta competição, de tanta crítica, de ser o melhor, de não poder errar, de não, né, eu acho que cada vez mais a gente tem caminhado na psicologia de forma geral, a nossa formação até enquanto psicólogos, né, de sair um pouco desse lugar de ter que, né, ser uma autoridade que está ali construindo alguma coisa, né? Então acho que é bem lindo aí, compartilho o desejo também que a gente caminha aí para mais compaixão, mais autocompaixão, menos crítica, mais humanidade comum, né? E acho que você fecha aí, não tem nem o que falar depois desses desejos todos. É só agradecer a tua presença aqui, né, inaugurando o nosso ano pelo mundo das TCCs, teu carinho aí com a gente, que sempre aceita nossos convites e abre um espacinho na tua agenda que eu sei que é concorrido e faz aí o apoio do LAPIC, que eu queria agradecer também, né? Sempre nos eventos científicos, principalmente os internacionais, né, o World, quando a gente traz alguém, a ArtMed também, que você acaba vindo com apoio aí também na tradução dos livros, em tudo que a gente tem, né? Então, agradecer aí a tua participação, agradecer o pessoal que perseverou aí, né? A gente caiu, voltou, mas conseguiu aí, né, em alguma hora que a internet resolveu funcionar e a gente conseguiu seguir. Tudo foi super perseverante. A gente pensou até em desistir, falei, não, vamos tentar mais uma vez, né? Vamos tentar. Muito bom. Maria, querida, eu agradeço a tua generosidade, o teu carinho sempre, né, em me convidar, em me reforçar, né, com essas palavras super queridas todas que tu sempre me diz e realmente dá quentinho no coração. E afora, né, que é uma delícia te ver. A gente tá juntas, sempre muito bom. Agradecer todo mundo aí que perseverou, que acreditou na live, mesmo ela travando mais do que a coluna do Davidson. Eu não sei se era David ou Davidson, desculpa aí que eu tô errando o nome da pessoa. Mas é isso aí. Obrigada, gente. Um beijo enorme. Esperamos vocês no World TCC do Stefan Hoffman, no evento da ESB, dia 2 de abril, no CBTC,
no final de abril, em maio, na JTCC/ComTCC. Quer dizer, encontros marcados 1000, né? Espero que esse jogo aí tenha um pedacinho presencial. Quem sabe? Obrigada, querida. Beijo. Um beijo.